Olá, olá, senhores, muito bom dia. Domingo, 29 de novembro de 2020, 10 horas da manhã, estamos aqui para uma live sobre a morte recente do jogador Maradona. Então nós vamos falar aqui do Maradona. Este é o tema da nossa live. Então, o tema da live é a lição de Maradona. Mas eu gostaria de acrescentar aqui uma espécie de subtítulo, né, para esta live. Então é a lição de Maradona, mas eu queria acrescentar aqui o subtítulo: a pessoa não importa, o que importa é a obra. Então a lição de Maradona: a pessoa não importa, o que importa é a obra. Nós ficamos muito presos à pessoa. O Freud fumava charuto, o Einstein era esquisito, o Beethoven era surdo. Então tudo isso diz respeito à pessoa. Nós nos detemos muito na pessoa e esquecemos de analisar a obra. Então a lição de Maradona. Bom dia, tio Hélio, bom dia, Sandra. Vamos lá, mais uma live hoje. A lição de Maradona: a pessoa não importa, o que importa é a obra. Queria dar ainda um outro subtítulo, que é: o nosso trabalho pode até ser nota 10, pode até ser que na nossa obra, que no nosso trabalho, a gente atinja a nota 10, como foi o caso do Maradona. O Maradona, sem dúvida nenhuma, em sua obra, ele atingiu nota 10, mas a nossa pessoa nunca será nota 10. Nós podemos ser nota 10, mas a nossa pessoa, a nossa obra pode ser nota 10, mas a nossa pessoa nunca será nota 10. Então é claro que nós vamos olhar para o Maradona sem julgá-lo. Nós não vamos fazer aqui uma censura ao Maradona, o Maradona, as falhas do Maradona aqui, as falhas do Maradona ali. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para o Maradona, mas nós vamos usar a história do Maradona, os acontecimentos da vida do Maradona, como ele foi uma pessoa muito popular e todos nós sabemos a sua história. Então nós vamos usar essa história para extrair um conhecimento dessa história. Então não vamos julgar o Maradona. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a fofoca, né? Toda vez que nós vamos praticar a fofoca em relação a alguém, nós vamos sempre na pessoa e nunca na obra. A fofoca, ela está sempre direcionada à pessoa, por isso que a fofoca, ela não tem importância nenhuma, né? Porque ela vai pegar os aspectos da pessoa, e os aspectos da pessoa são sempre falhos. Nós sempre seremos, senhores, sempre seremos faltantes, falhos, errados, né? Nós vamos tropeçar, nós vamos cair. Então a pessoa não importa, o que importa é a obra, né? Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Então o que é importante é a obra, o que fica é a obra, o que dá sentido é a obra, o que tem profundidade é a obra. Toda vez que a gente ficar preso na pessoa, nós vamos piorar, né? Toda vez que a gente ficar na obra, nós vamos melhorar. Então nós vamos usar o Maradona para falar, para pensar, né, trazer para nós algum conhecimento que seja útil para nós, que seja
que a gente utilize na nossa vida prática, nos nossos objetivos. Esse é o objetivo da live, não é ficar no Maradona, mas é usar o Maradona como uma fonte de conhecimento para que a gente extraia do Maradona algum conhecimento útil para nós, né? Então, tema da live, a lição de Maradona. A pessoa não importa, o que importa é a obra. A sua obra, o seu trabalho, a sua realização até pode ser nota 10, mas você nunca será nota 10. A sua obra, a sua realização até pode atingir uma nota 10, mas você nunca será. Isso que aconteceu com o Maradona. A obra do Maradona foi nota 10, mas a pessoa do Maradona foi uma pessoa cheia de patologias, cheia de doenças, cheia de vícios, cheia de problemas. Então, a ideia da live, o que eu quero mostrar para vocês, é que a vida a vida do Maradona, ela tem uma ascensão a partir do momento em que ele está se dedicando à obra que é o futebol, em que ele joga o futebol. A partir do momento que a vida do Maradona, essa atividade do Maradona, essa ação de jogador de futebol vai diminuindo, ou seja, que ele vai se afastando da obra, ele vai ficando mais preso à sua pessoa e aí ele vai piorando na vida. Então nós vamos usar esse exemplo do Maradona para mostrar que para nós é a mesma coisa. Quando você está preso a você, a sua pessoa, você piora. Quando você está voltado para a sua obra, para a sua realização, para a sua ação, você melhora. Vamos usar o Maradona para pensar sobre a nossa vida. Muito bem, senhores. Patrícia, seja bem-vinda. Gabi, quanto tempo, hein? Grande beijo, Gabi. Saudade. Vamos lá, gente. Vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Quando o Maradona está com a bola no pé, quando ele está com a bola no pé, indo na direção do gol, driblando os jogadores, ele está com garra, ele está com doação, ele está numa entrega muito grande. Então, nesse momento, o Maradona não está preocupado com ele. Ele não, a energia dele, né, a vontade dele, o querer dele, não está voltado para ele. Nesse momento, ele é pura ação, nesse momento ele é pura obra. Então é nessa entrega do jogador, e o Maradona jogava com muita garra, com muita fibra, com muito empenho. Ele realmente amava jogar futebol. Então quando ele está nessa entrega, quando ele está nessa doação de si para o jogo, ele se esqueceu dele próprio. Ele é pura ação, ele é pura entrega, ele é pura doação ao jogo. Isso encantava os torcedores, não encantava só os torcedores do time que ele jogava, mas encantava também os adversários, encantava o mundo. O Maradona encantou o mundo. Então, nesse momento, ele está voltado para a obra. Enquanto o Maradona está voltado para a obra, a sua vida é uma ascensão. A sua vida melhora. A partir do momento que ele começa a se aposentar do futebol, que ele começa, né, o condicionamento físico dele, o corpo dele já não acompanha mais, já não dá mais a condição dele ser o jogador, que ele começa a diminuir essa entrega e essa doação à obra, ele começa a se voltar mais para ele próprio. E como ele era uma pessoa que atingiu uma fama muito grande, uma importância muito grande, um status social muito grande, então ele começou a dar uma importância exagerada à sua pessoa. Então ele começa a acreditar que o camisa 10, ele sempre usou a camisa 10. Essa camisa 10, ela está voltada
para a obra. Onde o Maradona é 10? Ele é 10 naquilo que ele faz, ele é 10 naquilo que ele realiza. Só que o Maradona fez uma confusão. Ele começou a acreditar que ele, Maradona, que a sua pessoa fosse nota 10. Esse é o problema quando nós confundimos isso na vida. Esse é o problema. Olá, olá Paulo, seja bem-vindo. Olá Lai, seja bem-vinda. Então essa é a confusão que o Maradona fez. E é claro que nós não vamos ficar no Maradona, nós vamos usar o Maradona para extrair um conhecimento do erro que nós mesmos praticamos, que é quando nós acreditamos que nós somos nota 10. Isso nós nunca seremos, senhores, nunca seremos. Então o declínio do Maradona começa quando ele começa a sentar no trono. O que é sentar no trono? Quando você começa a se achar mesmo, quando você começa a acreditar nessas idealizações, nessas fantasias de que você está acima dos outros. Nós nunca estaremos acima dos outros, mas nós podemos ter um trabalho que seja valoroso, nós podemos ter uma obra que seja até nota 10, mas nós nunca seremos. Então, quando o Maradona está com a sua vontade, com o seu querer voltado para o jogo, voltado para ir na direção do gol, pegar a bola, driblar, dar o arranque, com empenho, com energia, tinha uma coisa até, o Maradona jogando tinha algo até de lúdico, né? Ele fazia uso de algo muito espontâneo, muito lúdico. Então, quando ele está totalmente voltado para essa ação, é a sua vontade voltada para a vida, voltada para a ação. A partir do momento que ele começa a sentar no trono, acreditar que ele assim endeusar, acreditar que ele é nota 10 e não a obra dele, a partir desse momento ele começa então, a sua carreira começa a declinar. Então, quando ele está voltado para o futebol, há uma meta, há um ideal, mas a partir do momento que ele começa a achar que ele é ideal, eu sou ideal, aí ele começa então a viver só as patologias, a viver só os problemas. Quem quer ser ideal não tem ideais. Quem quer ser ideal não tem ideais, a vida fica vazia. Enquanto ele estava se dedicando ao futebol, ele tinha um ideal. Ele fez essa entrega e essa doação a uma causa, a um objetivo real, que é o futebol. Então houve uma ascensão, houve uma glória, a Copa de 1986, que ele praticamente conquista sozinho, né? É uma Copa que o time da Argentina não teria condições de conquistar se ele não estivesse presente no time. Então esse auge, o auge dele no time do Napoli, na Itália, fazendo uma parceria ali sensacional com o jogador brasileiro Careca. Então todo esse auge do Maradona é a partir do momento que ele tem um ideal na vida e que esse ideal está posto como um objetivo real na vida dele. A partir do momento que ele começa a se acreditar ele ideal, aí a carreira começa a declinar e ele fica vivendo o quê? Ele fica vivendo só a psicopatologia, ele fica vivendo os vícios, ele fica vivendo... Então são aqueles vídeos no WhatsApp que são aqueles vídeos patéticos. Então o Maradona ele mostra esses dois lados nossos, né? Um lado que é um lado patético, que é um lado vazio, é um lado fútil, e um lado que é um lado encantador, que é esse lado dele jogando toda a sua vontade numa direção, que é na direção do jogo, na direção do gol, na direção do encantamento que ele fazia para as pessoas. Então ele foi um camisa 10 na obra, mas ele cometeu essa confusão de acreditar que ele, enquanto pessoa, que ele era nota 10.
O Pelé, ele criou uma espécie de defesa contra isso, ele criou um mecanismo, e esse mecanismo aparecia até na fala, quando o Pelé está dando entrevista, isso aparece até na fala do Pelé, que é o Pelé, ele faz uma distinção do Edson e do Pelé. Então, quando ele está dando uma entrevista, ele fala do Pelé em terceira pessoa, como se ele não estivesse falando dele. Então, o Pelé, ele criou essa distinção. Uma coisa sou eu enquanto obra, enquanto Pelé, e outra coisa sou eu aqui que estou dando essa entrevista para vocês, eu sou o Edson. Eu sou uma pessoa, o Edson Arantes do Nascimento, sou uma pessoa como qualquer outra. Então, nós somos um no meio da multidão. Nós somos um no meio da multidão e sempre seremos, mas podemos, enquanto pessoa, nós podemos realizar uma obra valorosa e essa obra pode ser nota 10. Então o Pelé, ele é um rei, mas ele é um rei, vamos dizer assim, que nunca sentou neste trono. Nós não podemos sentar no trono e acreditar que nós somos o rei, que a nossa pessoa é o rei deste reinado. Nós sempre precisamos perceber que enquanto pessoa, nós somos um no meio da multidão. Nós não somos mais que os outros, nós não somos superiores aos outros. Então esse tipo de pensamento não vem ao caso. É por isso que esse pensamento comparativo, o Tom Jobim falava muito isso, o pensamento comparativo ele não tem o menor sentido. O fulano é melhor que o cicrano, né? De você ficar nessa comparação, quem é melhor, ele não faz o menor sentido, porque aí você está tentando trazer essa distinção para a pessoa. E na verdade o que nós temos que olhar é sempre a obra. Uma pessoa não é mais que a outra, né? Mas ela pode ter tido uma obra, né, com mais valor, uma obra com mais intensidade. Isso sim. Então a ideia que eu quero passar para vocês é uma ideia, ela pode ser assim num primeiro momento um pouco assustadora, mas ela é de uma importância fundamental para a nossa postura, para o nosso posicionamento na vida, e ela traz um efeito incrível quando a gente se posiciona assim, que é a pior escolha que você pode fazer é a escolha por você mesmo. A pior escolha que você pode fazer é a escolha por você mesmo. Enquanto Maradona escolheu o futebol, enquanto Maradona direcionou a sua vontade, o seu querer para a obra, ele ficou bem. A partir do momento que o Maradona começou a escolher a ele mesmo, começou a se ver como ideal, como perfeito, como idealizado, aí ele começa a declinar na vida. Hoje nós estamos valorizando exageradamente a pessoa, né? Nós vivemos numa época em que a pessoa é muito valorizada em detrimento da obra. Deveria ser o contrário. Nós estamos dando uma importância, uma preocupação exagerada à pessoa, o excesso de selfies, né? O que os outros estão falando de mim, estão pensando de mim, uma preocupação com a sua imagem, com a minha pele tem que estar maravilhosa, a minha cutis. E então é um exagero isso. Claro que um autocuidado ele é importante, mas nós estamos vivendo aí um narcisismo, né? Um excesso, um exagero disso. Então você precisa ir lá fazer uso, você quer lá fazer o uso do seu Botox, vai lá, faça o uso do seu Botox, mas rapidinho volte para a obra, porque é isso que vai dar sentido, é isso que vai dar satisfação, é isso que vai dar realização. Não é a pessoa, é a obra. Então existe um exagero hoje em dia. Nós não estamos nos esquecendo. Quando nós vamos para a obra, nós só conseguimos ir para a obra se a gente se esquecer um pouquinho. E a gente não se esquece, né? Enquanto você não se esquecer, não há obra.
para que você realize algo, para que você faça essa entrega a algo, você precisa se esquecer. Então é por isso que na clínica, quando o paciente começa a falar assim, André, eu sou diferente, sabe? Eu sou diferente, eu sou especial, na verdade, eu sou meio gênio, assim. Então, eu preciso dizer para o paciente, você não é. Você não é. Você é normal como qualquer outro. Você é normal como qualquer outro. Mas a sua obra, o que você faz, o que você realiza, isso sim pode ser nota 10. Mas você nunca será. Então nós não podemos nos levar a sério. Não se leve tão a sério. Tire um pouquinho de sarro de você. Essas pessoas que se ofendem muito, né, com a sua imagem, com a sua reputação, é porque elas se levam muito a sério. Então, é muito importante quando nós aprendemos a dar risada de nós mesmos. Temos que dar risada de nós mesmos. Até os físicos do início do século XX, eles estavam tão envolvidos com aquelas pesquisas da física que eles acabavam usando só terno preto. Eles só usavam terno preto, como o Steve Jobs, que ele só usava a calça jeans e aquela camisa preta. Né? Por quê? Porque eu não vou ficar perdendo tempo em combinar minha meia com a calça, com a camisa, que roupa que eu vou pôr hoje, qual que eu vou escolher. Então eles já colocavam um terno preto já para resolver isso e se dedicar àquelas pesquisas, e se dedicar às buscas da física e se envolver com o conhecimento, que é isso que vai dar o preenchimento, que é isso que vai dar o sentido, que é isso que vai dar a realização e a satisfação. Então a nossa pessoa sempre será, senhores, sempre será faltante, claudicante, nós sempre vamos tropeçar, nós sempre teremos erros, nós sempre teremos falhas, nós sempre teremos imperfeições, nós vamos ter 70 anos, nós vamos estar aprendendo, nós vamos ter 80 anos, nós vamos estar aprendendo, nós vamos ter 90 anos, nós vamos estar aprendendo. Então sempre nós seremos incompletos, sempre nós seremos faltantes. O Jung até tem uma frase no Livro Vermelho, que ele diz assim, deixe o ridículo entrar na sua vida, aceite o ridículo. Essa coisa de você fazer papel de ridículo, minha roupa rasgou, minha meia estava furada, a hora que eu fui lá no médico, tirei o sapato, a meia estava furada. Deixe o ridículo entrar, a pessoa não importa, o que importa é a obra, o que importa é o que você realiza. Então o Maradona ele tem essa ascensão, o ponto alto da obra do Maradona, do jogador Maradona, em 1986, quando ele ganha a Copa no México. E aí, conforme ele vai se desvinculando e vai saindo do futebol, então ele vai dando mais importância à sua pessoa do que à obra. Ele teria que fazer algo que que algumas profissões exigem, a de jogador de futebol exige, que é a renovação de interesses. Então ele tinha que praticar a renovação de interesses. Então até aqui eu fui esse jogador de futebol, daqui para frente eu preciso renovar os interesses da minha vida. Aqueles interesses que eu tinha não servem mais, até porque eu não tenho mais o mesmo condicionamento físico, eu não tenho mais o mesmo gás, eu não sou mais o mesmo atleta que eu era antes. Então eu preciso renovar os meus interesses daqui para frente. Um piloto de Fórmula 1 precisa fazer isso. A dificuldade dos pilotos de Fórmula 1 de sair da profissão, né? Por quê? Porque eles estão envolvidos com aquilo e de repente aquilo acaba por causa de uma limitação da idade. Então é preciso você colocar uma renovação de interesses dos atletas. Então você tem que fazer essa renovação de interesse para que você continue na obra. Não será a mesma obra,
será uma obra diferente, renovada, com outros interesses, mas você precisa continuar com a obra. É assim que nós temos que pensar na nossa aposentadoria. Você não pode pensar a aposentadoria como uma ausência de obra. Nós nunca podemos ficar numa ausência de obra. Nós sempre temos que ter algum ideal. Nós sempre temos que ter alguma meta. Só que a partir do momento que você se acha ideal, a partir do momento que você começa a fazer uma idealização muito grande de si, que você começa a se colocar num perfeccionismo muito grande, aí então você fica sem ideal na vida. Se você fica numa idealização de si, num perfeccionismo de si, acreditando que você está acima dos outros, isso vai paralisar, vai estancar a sua capacidade de ação. Então você perde a sua ação, você perde essa capacidade de entrega, essa capacidade de envolvimento com a realidade e com a sua produtividade. O fato do Maradona ter engordado, isso mostra bastante, existe uma relação intrínseca direta do engordar, quando a pessoa engorda exageradamente, com a alienação. Então, esse engordar, quando nós engordamos muito, isso mostra que nós estamos muito alienados, dessa entrega, dessa busca, desses objetivos reais na vida, que nós estamos muito presos a nós mesmos, e aí nós ficamos vivendo o quê? Ficamos vivendo só o que a gente pensa, só o que a gente acha, as nossas fantasias, as nossas psicopatologias. Então, é isso que ocorre com algumas celebridades, é isso que ocorre com essas pessoas de um status social muito grande, com essas pessoas famosas. É isso que que traz uma dificuldade para o Neymar. Por que o Neymar tem uma dificuldade de ter uma carreira mais estável? Por que esses altos e baixos na carreira do Neymar? Porque há essa confusão da obra com a pessoa. O Neymar, ele é um jogador, ele tem um talento, ele é nota 10 no momento em que ele está jogando, mas fora do campo ele é normal como qualquer outro, ele é uma pessoa normal. Quando o jogador faz essa confusão, o Ronaldo Fenômeno precisa saber que fenômeno é ele jogando, ele fora do campo é um homem normal como qualquer outro. O Adriano Imperador, o Adriano é imperador? Claro que não, o Adriano é um homem normal como qualquer outro. O que é imperador? Imperador é ele jogando, imperador é a obra. Ele nunca, enquanto pessoa, ele nunca será imperador. O Ronaldo Fenômeno, enquanto pessoa, ele nunca será fenômeno. Ele é um homem normal. O Neymar, enquanto pessoa, é um homem normal. Cheio de falhas, cheio de imperfeições, cheio de erros. Então, não podemos confundir. Você pode ter uma obra nota 10, mas você nunca será nota 10. Então essa vontade, enquanto a sua vontade, o seu querer está voltado para o jogo, está voltado para a obra, está voltado para a realização, você está melhor. A partir do momento que essa vontade se volta para você e você começa a se preocupar com a sua pessoa, o que os outros estão falando de mim, o meu corpo, quando você fica só no que você pensa, só no que você acha, a sua vida piora. Então a pessoa não importa, o que importa é a obra, e não podemos sentar nesse trono. Não é porque você teve ali alguma realização enquanto obra que você vai sentar nesse trono e acreditar que você é diferente, acreditar que você é especial. Você fez um bom trabalho, você realizou uma boa obra, mas você continua sendo uma pessoa normal. É assim que um juiz precisa se encarar. O juiz ele tem que perceber que ele é um juiz, que ele tem esse status, que ele desempenha esse papel enquanto juiz, enquanto ele está ali dentro do fórum, enquanto ele está ali dentro do tribunal.
partir do momento que ele deixou esse fórum, a partir do momento que ele deixou esse tribunal, ele tem que perceber que ele é um homem normal como todos os outros, que ele é um pai normal como todos os outros pais, né? Essa juíza, que ela é uma mãe normal, que ela vai chegar ali em casa e que ela é normal como todos os outros. Então não podemos fazer essa confusão. Um médico, né, que começa a ter uma atuação na cidade, que começa a ter um certo nome na cidade, então ele não pode fazer essa confusão. Ele é um grande cirurgião ali, a partir do momento que ele entra na sala de cirurgia, ele vai realizar esse trabalho que pode muitas vezes ser nota 10, mas a partir do momento que ele deixou ali, a roupa de médico, que ele está dirigindo o seu carro até a sua casa, ele tem que perceber que ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Nós fazemos uma confusão, como a nossa sociedade é muito materialista, ela é capitalista, então nós fazemos uma confusão de que as pessoas que têm um grande poder financeiro, as pessoas mais ricas, as pessoas que têm um poder social, um status social maior, nós fazemos uma confusão acreditando que essas pessoas são mais que as outras, né? Então essas pessoas realizaram ali no seu trabalho, elas realizaram na sua obra uma ascensão, né? Elas tiveram um êxito, elas foram inteligentes, elas tiveram uma grande capacidade de negócio, então elas conseguiram ali um êxito financeiro grande, só que isso não significa que essa pessoa é nota 10, isso não significa que essa pessoa é superior. Essa pessoa rica, poderosa, ela é uma pessoa normal como qualquer outra. Então ela fez ali um bom trabalho enquanto obra, mas enquanto pessoa, ela é mais uma no meio da multidão. Então essa confusão é uma confusão da idealização, essa confusão é uma confusão do perfeccionismo. Os antigos chamavam isso de soberba, é quando você se acha demais, quando você se quer demais, e isso pode levar até uma certa teomania, que é uma mania de você se ver como Deus, de você se endeusar demais. E é claro que os famosos correm um risco muito grande disso. Por quê? Porque a própria sociedade vai fazendo, a própria mídia vai fazendo esse enaltecimento da pessoa, e aí a possibilidade de você fazer essa confusão é muito grande, e é claro que chama a nossa atenção pessoas que não se afetam por isso. Então, se nós pensarmos uma Fernanda Montenegro, né, são pessoas que, por mais que tenham fama, que por mais que tenham notoriedade, essas pessoas, o Mário Sérgio Cortella, essas pessoas não se afetam e não confundem, né, que elas têm uma obra, que é uma obra de muito valor, muito valorosa, mas que isso não faz delas uma pessoa nota 10. Isso nós nunca seremos. Se a gente olhar a vida dos grandes gênios, ela está cheia de imperfeições. Se a gente olhar, né, se você colocar uma lente de aumento ali, na vida íntima dos grandes gênios, você vai perceber uma série de falhas, uma série de imperfeições, situações ridículas. Por quê? Porque esses grandes gênios, eles foram gênios naquilo que eles realizaram e não enquanto pessoa. A pessoa era normal como qualquer outro. Então, aquelas cenas patéticas do Maradona podem ser pensadas assim, né? Nós podemos pensar essas cenas como uma pessoa que ficou muito presa à sua pessoa, né? Que ficou acreditando que ele era o Deus, que ele era o rei, e sentou nesse trono, e a partir do momento que a gente senta nesse trono, a gente cai, porque nós não somos e nunca seremos nota 10, né? Então, quem quer ser ideal não tem ideais. A partir do momento que eu quero ser o André ideal, eu fico sem ideal na vida, eu fico sem objetivo real na vida, eu perco a minha capacidade de realização. Então, esse perfeccionismo, ele destitui a gente, essa idealização, ela destitui a gente
de toda a nossa capacidade de ação, de toda a nossa produtividade, ela nos desfalca, ela nos desaloja, e isso sempre vai instaurar uma instabilidade na nossa vida. Nós vamos nos desgastar, isso vai trazer um estresse muito grande, um vazio muito grande. Então, sempre precisamos direcionar para a obra e nos esquecer enquanto pessoa. Não podemos ficar presos em nós enquanto pessoa. Uma coisa que eu queria falar também, que eu acho importante no caso do Maradona e também para nós, é uma inveja de nós mesmos. Isso é algo que existe, nós pensamos muito a inveja em relação aos outros, mas é importante que a gente pense também a inveja em relação a nós, inveja em relação aos nossos melhores valores, aos valores mais sofisticados, aos valores mais requintados que nós temos em nós, e principalmente nesse momento que nós estamos colocando esses valores mais em ação, é o momento que nós mais puxamos o nosso tapete, né? É o momento que nós mais fazemos essa autossabotagem. Ninguém chuta cachorro morto, né? Nós vamos atacar aquilo que é bom, nós vamos atacar aquilo que é valoroso, nós vamos atacar a melhor parte que há em nós. Então essa é a nossa autossabotagem, é o que nós fazemos, essa inveja que nós temos em relação a nós mesmos. Eu queria contar aqui para vocês 2 sonhos que vão expressar essa ideia da inveja de si, né? Da inveja que nós podemos ter em relação a nós mesmos. Então esse primeiro sonho é o seguinte: o sonhador, né? A pessoa que é a autora do sonho, ela sonhou que ela estava sendo perseguida. Então aonde ela ia tinha uma pessoa na cola dela, assim, tinha uma pessoa junto dela, perseguindo ela ali, e essa pessoa pegava terra e jogava em cima da cabeça dela, né? Então imagina, você sonha que você está andando ali na sua cidade e tem uma pessoa na sua cola andando próximo de você, jogando terra em cima da sua cabeça. Eu já falei isso na live dos sonhos aqui, que você é você mesmo no sonho, quem está sonhando ali. Então você é essa pessoa que está recebendo a terra na cabeça, que está sendo perseguido. Mas todo sonho de perseguição nós temos que perceber que ele tem 2 lados. Você é o perseguido, mas você também é o perseguidor. Então esse que está atacando terra sobre a cabeça do sonhador é o próprio sonhador. Então vamos trazer esse sonho para nós. Então somos nós que tacamos terra em cima da nossa cabeça. O que é tacar terra em cima da nossa cabeça? Toda vez que você faz esse pensamento negativo, esse pensamento autodepreciativo de si, toda vez que você se desacredita, toda vez que você se ataca, toda vez que você puxa o seu tapete, você está tacando terra sobre a sua cabeça. Então, esse sonho mostra dessa inveja que nós temos em relação a nós mesmos, esse movimento que nós fazemos de ir contra nós mesmos e o quanto isso nos atrapalha, o quanto isso nos prejudica. Por quê? Porque enquanto você está com esses pensamentos negativos sobre você mesmo, pensando que, né, esses pensamentos de desvalorização, toda vez que você está numa menor valia sobre você mesmo, se desvalorizando, toda vez que você está no que você sente sobre você, que é um sentimento destituído de valor, né, que é o sentimento de menor valia, então toda vez que você está sentindo isso, você está preso à sua pessoa. Você ficou preso à sua pessoa. Então você
você só está, toda vez que você está pensando negativamente algo em relação a você, que você está sentindo negativamente algo em relação a você, você está vivendo o quê? Você está vivendo só você mesmo. Então esse sentimento e esse pensamento negativo sobre você é um ensimesmamento. Você fica preso a você mesmo, só pensando você e só vivendo você. Toda vez que você fizer isso, você vai para baixo. Toda vez que você ficar tacando terra em cima da sua cabeça, você vai para baixo. Então nós podemos ir para baixo, tanto nesse sentido da idealização. Por quê? Porque quando você fala, nossa, eu sou o cara, eu sou o tudêncio, né? Eu sou tudo, eu sou o fodêncio, eu sou foda. Toda vez que você vai para essa idealização, você só consegue se ver e só consegue se relacionar com você mesmo. Então o que você está esquecendo? Você está esquecendo a obra. Então a sua vontade está totalmente represada a você, você perdeu de vista a obra, você perdeu de vista a realização. A partir do momento também que você fica nessa autodepreciação de si, nesses sentimentos, nesses pensamentos autodepreciativos, de desvalorização, de menor-valia, você também está vivendo quem ali? Você está vivendo você só, você está preso a você. Então, se você está só no que você acha, você está só no que você pensa, você está só no que você imagina, você está só no que você acredita. Então, você está vivendo o quê? Você está vivendo você. Quem que você está esquecendo? Então, tanto na idealização, quanto nos sentimentos e nos pensamentos de inferiorização, você está vivendo quem? Você está vivendo a sua pessoa. Você está preso a você. A partir do momento que você se coloca em ação, se coloca em movimento e coloca um objetivo real na sua vida, que você se envolva e que você faça essa entrega de atenção, de inteligência, dos seus valores, que você coloque os seus valores em ação na realidade, que você exerce a sua vontade numa direção, a partir desse momento o que aconteceu? Você se esqueceu. Você não está mais com você. Você não está mais com a sua pessoa. Então o que vai acontecer com você? Você vai melhorar. Então toda vez que você estiver na obra, você vai melhorar. Toda vez que você estiver preso à sua pessoa, você vai piorar, você vai cair. Ah, mas como é que eu fico preso à minha pessoa? Você fica preso nas idealizações e você fica preso também nesses pensamentos de negatividade, nesses sentimentos de inferioridade. Você está vivendo o quê? Você está vivendo só você. Então é se esquecendo, nós temos que ter um movimento de se esquecer na vida, né? Então é se esquecendo, é parando de dar muita importância a você, que você vai dar importância a quem? Que você vai dar importância à obra. Então focando na obra, se envolvendo com a obra, né? E não é assim, quando nós estamos realmente envolvidos com algo, a gente diz assim, nossa, eu nem percebi o tempo passar. Nossa, que delícia que foi. Nossa, eu peguei esse livro para ler, quando eu vi, eu já tinha avançado não sei quantas páginas. Nossa, eu fiquei envolvido com aquilo. Nossa, eu peguei esse filme para assistir, esse filme me envolveu, esse filme me... Nossa, eu estou realizando aqui um trabalho, eu estava escrevendo algo, quando eu vi, eu nem percebi. Né? Eu fiquei 1 hora, 2 horas ali, eu nem me dei conta. Por quê? Porque eu estava realmente envolvido com aquilo. Toda vez que você se envolver com a obra, você vai melhorar. Toda vez que você ficar preso em você, você vai piorar. Vamos ver aqui, Ana Paula, eu acho que é a Ana Paula, né? Não entendi a inveja de nós mesmos. Inveja de nós mesmos. Nós tacamos terra, como diz o sonho lá. Nós tacamos terra em cima da nossa cabeça. Quando nós estamos mais evoluindo, quando nós estamos mais entregue à nossa obra, que essa obra começa a brilhar e a dar um resultado, o que nós fazemos? Nós passamos uma rasteira em nós mesmos. Né? Por quê? Porque nós vemos esse movimento de entrega para a obra como um prejuízo a nós. Nós fazemos uma inversão. Por quê? Porque se você vai para a sua obra, você está indo para a realidade, você está indo para as suas responsabilidades, você está indo para a sua ação. Consequentemente, você não está com você tem que se esquecer nesse momento.
Só que nós adoramos ficar com nós mesmos, né? Nós adoramos esse ensimesmamento. Só que o que a gente não se dá conta é que toda vez que a gente fica com nós mesmos, nós pioramos. É um erro esse negócio de falar assim, eu quero um tempo para mim, né? Eu preciso de um tempo para mim. Se você na sua vida, se você não colocar objetivos, até para diversão isso, até para prazer isso, se você na sua vida não colocar objetivos, né? Se você não colocar metas reais para você na vida, se você ficar só com você mesmo, você piora. Se você ficar só atendendo aos seus desejos imediatos, você vai piorar. Então, quando nós estamos mais envolvidos, colocando o nosso valor na realidade, e essa obra começa a ter um certo brilho, nós temos inveja disso. Né? O que é a inveja? A inveja, ela é um ataque que nós fazemos ao bom. Então, quando nós começamos a evoluir, quando nós começamos a melhorar, nós fazemos algum movimento para frear isso tudo, algum movimento para sabotar isso tudo. Então, é a dificuldade em dar a continuidade, né? Você ter uma carreira com mais estabilidade. Então, esses altos e baixos, né, que nós vivemos muitas vezes na vida, vem do fato desse movimento, da gente ver essa entrega à realidade e à obra como um certo prejuízo a nós. Nós tomamos isso como se a gente estivesse nos prejudicando, né? Por isso que quando a gente se vincula a algo que realmente começa a puxar a gente, uma terapia, um curso, um livro, o que a gente pode fazer? A gente está envolvido ali, a gente fala assim, acho que eu vou na cozinha tomar uma água, acho que eu vou na cozinha comer um docinho. Então você faz uma quebra justamente desse momento de insight, justamente desse momento em que você estava mais envolvido ali com aquilo. Que bom, Ana Paula, que bom que você conseguiu entender. Então, os sonhos, a Ana Paula está perguntando aqui, então são os sonhos que nos movem, os sonhos nesse sentido dos ideais, né? Então nós temos que ter alguma meta, algum objetivo real na vida. Por quê? Porque é esse objetivo real que vai fazer com que a gente se envolva e com que a gente jogue a nossa vontade numa direção, na direção da realidade. A partir do momento que você não tem nenhum ideal e que você acredita que você é o ideal, você vai direcionar a sua vontade para você. Eu sou fantástico, eu sou o rei, vou sentar nesse trono. Então você, ao ficar se enaltecendo, você só consegue viver você, e aí nós vamos para baixo. Queria dar um outro exemplo de inveja de si, que é esses ataques, né? Quando nós nos invejamos, nós praticamos ataques contra o bom na nossa vida, em nós, na nossa ação, principalmente na nossa ação. O paciente que sonha que ele é o Pablo Escobar, que ele é o Pablo Escobar do cartel de Medellín. Entendeu? Ele sonhou que ele é o Pablo Escobar do cartel de Medellín. Então ele sonhou que ele é esse traficante, ele sonhou que ele é esse consumidor de drogas, ele sonhou que ele tem esse cartel. Então ele faz esse cartel de Medellín contra ele próprio, contra a sua ação, contra a sua produtividade, né? Através das escolhas, através das ações, ao ir para as compulsões, ao ir para uma sexualidade desregrada, ao ir para drogas, né? Ao ir para bebidas. Então ele vai fazendo esse cartel de Medellín contra ele próprio. E não foi isso que o Maradona fez, né? O Maradona construiu um certo cartel de Medellín contra ele próprio, ao ir para as compulsões, a se voltar para ele mesmo.
e não colocar nenhum objetivo real na vida dele quando o futebol, quando ele se aposentou do futebol. Então ele não fez uma renovação dos interesses, que é o que nós precisamos fazer. Eu queria propor aqui, antes de terminar a live, uma reflexão sobre o gênio. Essas pessoas que a gente olha, né, e fala, nossa, essa pessoa é genial, olha a obra que essa pessoa tem, e né, Freud, Einstein, Beethoven, o Pelé, o Maradona, nós temos uma tendência assim a pensar essas pessoas num sentido de que elas nasceram assim, né? Então são pessoas que nasceram, nós temos uma ideia de que elas nasceram prontas. E então ela simplesmente está desenrolando ali na vida dela algo que já está presente desde o nascimento. Podemos pensar, né, isso, elementos ali desde o nascimento, alguma hereditariedade, talentos, valores. Mas eu queria pensar o gênio de uma segunda forma, que é através, a pessoa ela atinge essa genialidade, não nela própria, mas na obra, por uma atitude de entrega e doação de si à realidade. Né? Então o que é o gênio? O gênio é aquele que disse um sim maior à vida. O gênio é aquele que fez uma entrega maior à vida. Nós temos muito receio dessa entrega, né? Quando nós vamos fazer essa entrega, nós estamos mais preocupados com, espera aí, o meu seguro-saúde, e a minha aposentadoria, né? Será que esse concurso público aqui que eu passei, como é que ele vai me pagar o 13º, 14º? Não? Então nós estamos mais preocupados conosco, né? Com a nossa pessoa, e nós vamos deixando de dar importância a essa entrega, a essa doação. Então, o que é o gênio? O gênio é esse que mergulha de cabeça mesmo, né? O gênio é esse que se envolve realmente com a obra e que ama verdadeiramente a vida e a realização da vida. Então, eu queria propor um segundo modo de ver o gênio. Então nós podemos pensar assim, o Tom Jobim, ele nasceu Tom Jobim, né? Ele nasceu genial, ou ele amou a música, né? Ou ele se envolveu com a música, ou ele disse um sim maior, ou a entrega dele foi maior do que a dos outros. Então da gente pensar o gênio mais na atitude e não tanto esse gênio pronto, que nasce pronto e só desdobra ali, desenrola ali o que já está presente desde o nascimento. Então eu gosto de pensar esse gênio na atitude. E aí, gente, para terminar a live, eu queria colocar para vocês, então, essa ideia, né? A pessoa não importa. O que importa é a obra. Nós temos que ir tomando pouco a pouco essa coragem de assumindo a responsabilidade sobre a nossa evolução, cada vez assumindo mais esse compromisso com a nossa evolução, a cada dia um passo maior na direção de um comprometimento mais intenso e mais efetivo com a nossa evolução. E fazendo isso, nós vamos nos voltando para a obra e esquecendo de nós, e ao fazer isso, nós vamos melhorando. Então eu queria encerrar a live dizendo que o nosso ser, ele não é como uma estátua esculpida para ser admirada, para ser contemplada, que o ser é puro ato, que o ser é pura ação. O ser é realização. Nós temos uma ideia de pensar o ser como se o ser nós fôssemos ficar parados, né? Como a gente contemplando uma estátua esculpida, como se fosse isso o nosso ser, um estado de contemplação, né? de um
da nossa essência que está em nós. Isso não é o ser. O ser é puro ato, o ser é pura ação. É quando nós estamos na obra, é quando nós estamos envolvidos na ação, é quando nós estamos na realização, é aí no ato, na ação, na entrega, que nós estamos vivos, que nós realmente existimos e que nós fazemos contato com o nosso ser. Quando nós estamos mais na nossa pessoa, preocupados mais com nós mesmos, distantes da nossa obra, nós não existimos, nós estamos sem conexão com o nosso ser. Isso não nos realiza, isso não nos satisfaz, isso traz um sentimento de vazio, isso traz um sentimento de tédio, isso traz uma sensação de angústia e isso aumenta o nosso adoecimento, as nossas psicopatologias. Então, para que a gente melhore, nós temos que buscar esse ser em ato, esse ser em ação, porque é isso que ele verdadeiramente é. Gente, era isso. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Sandra. Obrigado, Ana Paula, Ana Carolina, Marinês. Muito bem, gente. Obrigado pela atenção. Bom domingo a todos. E então fica aí a live de hoje em homenagem, não à pessoa do Maradona, mas à obra do Maradona, que é isso que tem que ser valorizado, né? Então, todos nós temos esse lado. Enquanto pessoa, nós sempre seremos esse pouquinho que nós somos, né? Mas nós podemos direcionar a nossa vida para a obra e aí sim realizar alguma coisa de importância e de valor. Muito bem, gente. Mariana, tio Hélio, bom domingo. Bom domingo, Ana Carolina. Muito bem, gente. Obrigado pela atenção. Bom domingo a todos. Grande beijo. Abraço a todos. Tchau, tchau.